Diagramas são sempre representações que tendem a nos auxiliar bastante quando a gente fala em explicar processo, em trazer um pouco do que foi pensado para que a gente chegasse a um resultado que pode ser ou não final. Hoje eu quero mostrar para vocês uma forma muito simples de criar diagramas conceituais a partir de volumes e imagens base que vocês podem criar usando qualquer software de modelagem ou mesmo croquis e usando elementos bem simples aqui no Photoshop. Como sempre, eu vou começar desligando as camadas e vou passar algumas ideias e possibilidades, algumas dicas que eu acho que podem vir a ser úteis. Bom, a primeira coisa que eu costumo fazer é entender qual que vai ser o meu fluxo de trabalho. Eu acho que é muito importante a gente ter essa noção para que a gente não tenha retrabalhos ou então para que a gente não se frustre no processo de criação. Então, eu sempre tenho uma lógica de entender de onde eu quero sair e aonde eu quero chegar. Aqui, a ideia foi partir de fundos, depois colocar as setas, criar essas projeções que fossem mais fortes e representassem de forma mais aparente quais foram as intervenções criadas e, por fim, colocar textos e algumas outras representações. Bom, vamos lá. Eu vou tirar o fundo e mostrar para vocês que eu sempre crio essas possibilidades de forma paralela para não ter o famoso design destrutivo que eu sempre falo por aqui. Então, a princípio eu tinha começado com uma ideia de trazer algo nessa tonalidade, mas no final eu optei por trazer uma representação voltada para esse tom mais avermelhado e depois vocês vão ver que tem uma possibilidade de deixar isso tudo preto e branco se fosse do desejo ou então se fosse interessante. E aí a gente tem aqui, vou desligar as outras camadas que forem possíveis aqui, esse background de fundo e essa camada branca, que é a primeira coisa que eu criei. Esse background nada mais é do que uma imagem que eu peguei em algum momento na minha galeria de imagens e trouxe para cá, então é só arrastar. E aí, depois de fazer isso, eu comecei a trabalhar com o meu fundo, com os meus volumes. Eu já trouxe essa imagem no formato de PNG e o que eu fiz aqui nela foi criar sombras. Eu vou desligar essa daqui, vou ligar essa para mostrar o processo, porque eu sempre deixo, como eu falei, uma segunda versão, caso eu não goste do resultado. E aí aqui o que eu fiz foi dar 2 cliques aqui mais à direita e eu adicionei sombra externa. E aí a gente vai trabalhando com esses parâmetros até chegar num resultado ideal. Eu deixei com uma distância um pouco maior, igual vocês viram, e eu dei uma espalhada para ela não ficar muito concentrada. E eu também mudei a cor, então eu trouxe aqui para a tonalidade de vermelho. E aí basicamente foi isso que eu fiz. Eu também trabalhei com matiz e saturação para fazer com que esse meu contorno ele ficasse um pouco mais avermelhado. Como vocês podem ver, essa base é bem preta. Então eu vim aqui em imagem, ajustes, matiz e saturação e fui trabalhando aqui com algumas possibilidades que fossem me trazendo essa tonalidade mais avermelhada. E aí o resultado final foi esse. Hoje a ideia é trazer um processo bem simples, então eu vou mostrar de forma mais sucinta possível. E se ficar alguma dúvida ou algo que vocês gostariam de ver de forma mais aprofundada, me contem aqui que eu posso trazer. E depois de fazer isso, eu coloquei as setas. Existem 2 formas de fazer isso. Hoje eu vou passar de modo geral nessa, mas eu vou trazer um pouquinho de como vocês poderiam criar. Dessa forma, eu busquei trazer um PNG de seta e o que eu fiz foi dar um Ctrl Alt T, que é para transformar, e eu distorci ela no sentido que eu gostaria que ficasse para mostrar as intervenções que eu fiz. Por exemplo, a primeira intervenção foi que eu parti de um bloco único e eu aumentei essa edificação. E aí a gente puxa e no próximo desenho a gente já tem isso. E aí depois, o que eu fiz? Eu aumentei um pouco o primeiro bloco, né? E aqui eu fiz um recorte na parte central. Então essa seta ela vem para mostrar um pouco disso. E aí tudo isso foi feito fazendo essa questão de ajuste de transformação. Mas vocês também poderiam vir aqui na parte de desenho, vir em linha e criar seta aqui, ó.
Aí vocês podem colocar em end, na parte que vocês acharem interessante, aumentar a largura. E aí vocês vão ver que vocês conseguem criar algum tipo de setinha que pode ou não ser interessante. E que vocês podem também ter outro tipo de trabalho que vocês vão desenvolvendo, mexendo nos parâmetros, e aí vai funcionando ou não, vai depender do que vocês precisam, mas também é uma possibilidade. Depois de fazer isso, eu decidi colocar as projeções, porque eu entendi que, por mais que eu colocasse essa seta, eu precisaria de algum elemento que me dissesse com maior clareza qual foi a intervenção ali tomada. Então, o que eu fiz foi criar as projeções desses que foram sendo criadas nos próximos diagramas. Ou seja, vou ligar aqui que fica mais fácil de entender. Aqui eu mostro que eu aumentei o prédio e eu já trago a projeção de qual é esse aumento. Aqui eu estou mostrando que eu vou fazer uma redução e um aumento, então eu já mostro esse aumento, mas pontuo com maior firmeza e com maior destaque esse recorte que eu vou fazer, essa subtração que eu vou fazer no meu projeto. E por fim, como eu subi a edificação, eu mostro aqui qual foi o resultado final. Basicamente foi isso. E aí, para fazer essas projeções, né, explicando, eu usei a caneta. Vocês podem desenhar aqui e fazer de forma que fique desejável. Aí eu optei por, em alguns momentos, usar só o demarcador para fazer esse contorno aqui, por exemplo. Em outros momentos eu usei só o preenchimento, como é o caso dessa região. E aí vocês podem vir trabalhando aqui, tirar o demarcador, ou então o contrário, tirar, enfim, manter o demarcador. É isso. Vai variar da necessidade, usem e abusem das possibilidades que vocês têm por aí. Aí eu vou dar um Ctrl Z aqui para tirar esses pontinhos e vou mostrar para vocês o último passo, que foi o de inserir textos que representassem assim só a ideia de forma sucinta em palavras-chave do que foi feito, igual ampliação. Foi o primeiro passo que esse diagrama ele trouxe em relação à volumetria de um estudo preliminar. Depois foi uma subtração e uma adição. Por fim, a gente tem uma adição de um pavimento e o volume final. E basicamente é isso. Tendo feito essa imagem, a gente tem ainda algumas possibilidades de alteração. Eu trabalhei com essa imagem nessa possibilidade, que é de trabalhar ela nessa tonalidade verde. Para fazer isso, basta levar a imagem para lá. Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, se a gente tivesse essa imagem aqui, a gente pode abrir ela aqui e a gente podemos fazer o seguinte, duplicar com Ctrl mais J, para a gente poder ter as duas possibilidades. Vir em imagem, ajustes, matiz e saturação, só que eu apertei em equilíbrio, porque o meu mouse está um pouco rápido. E a gente pode aqui, ó, trabalhar com diferentes configurações de matiz. E aí a gente vai chegar a diferentes resultados. Eu gosto bastante desse também. Aí é só dar um aceitar aqui e a gente já tem, nesse caso, duas possibilidades, ó. Essa e essa. E aí, se vocês forem trabalhando com... Por que eu quis trazer esse vídeo hoje? Para dar possibilidades de vocês trabalharem com elementos e criar tudo em uma paleta e poder depois alterar, fazer com que se torne mais harmônico com o projeto. Aprender também a criar elementos mais simples às vezes, mas que vão trazer um resultado, uma didática muito grande. Eu acho que isso é importante quando a gente está em período acadêmico, mas também quando a gente está na vida profissional após formado, porque pensar no interlocutor, em quem vai estar recebendo a nossa informação é muito importante. E quando a gente consegue trazer isso de forma mais didática, de forma mais simples e talvez, né, acho que seja menos técnica, porque a pessoa nem sempre vai ter tido esse contato mais direto com a arquitetura, com desenhos muito rebuscados. Isso é interessante, principalmente em momentos de decisão, né? Quando a gente está lá no estudo preliminar e o nosso cliente ou o professor vai aprovar uma coisa ou outra, ter esses diagramas, esses desenhos ajuda bastante. Eu espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado. Se ficaram aqui até agora, não deixem de curtir, de comentar, de compartilhar com pessoas que possam se interessar. É isso, deixem aqui o que vocês gostariam de ver. Já vou avisando que eu tô vendo tudo por aqui, então vai vir coisa nova com certeza. E é isso, como sempre, vamos juntos, vamos longe. Até a próxima e tchau, tchau, pessoal.